Olá a todos, continuando aqui com o nosso de Kitzur Haruch, a gente chega agora na 17ª alahá do capítulo 42. A gente tratou até aqui agora de alahot ligadas à etiqueta, como a pessoa tem que se comportar durante a seudá. Agora a gente vai ver duas alahot sobre alguém que está na casa de outras pessoas, como deve se comportar a mesa na casa de outras pessoas, fora, obviamente, todas as regras de etiqueta, e depois algumas alahot com relação a sair da mesa durante a seudá. Será que a pessoa pode sair e comer em outro lugar, continuar a refeição em outro quarto, em outra casa? Bezat Hashem, veremos hoje e na próxima aula. Alahá Yudzain, 17ª alahá. Fala Kitzur Sharuch, Asur leorchim litol klum mima shelifneim litin bead beno ou bito shel baal habait. Oreach, uma visita, alguém que está sentado à mesa de uma outra pessoa comendo e foi servido lá diversos tipos de comida, às vezes isso acontece principalmente na sobremesa. A visita não pode pegar parte da sobremesa ou parte da comida e oferecer para os filhos do dono da casa, certo? Você está na mesa, foi servida a comida, você não pode pegar um pouco para colocar para as crianças, para servir para os donos da casa. Por quê? Porque, às vezes, por exemplo, serviram um bolo. Esse bolo é um bolo pequenininho, tem lá 3, 4 pedaços. E você pensa o seguinte, olha, deixa eu dar um para a criança, deixa eu dar um para aquela outra criança, para os filhos do dono da casa. Depois ele vai trazer mais, eu vou comer o resto da sobremesa. Mas, às vezes, o que foi servido nesse momento, nessa primeira situação, é tudo que o dono da casa tem. Só tinham 4 pedaços de bolo, as últimas 4 fatias. E se a visita servir esses pedaços para as crianças, o dono da casa vai ficar com vergonha que ele não serviu sobremesa para a visita. Então, o que é servido na mesa para as visitas, ele próprio tem direito a comer, obviamente, o dono da casa está oferecendo para ele, então ele próprio pode comer, mas não oferecer para as crianças, porque às vezes só tem aquilo, não tem suficiente para todo mundo, e se foi servido justamente para ele, é porque o dono da casa quer que ele coma, e se ele passar o dele para a criança e ficar sem depois, os donos da casa vão ficar envergonhados. Porém, mutar. Porém, se a mesa está servida e tem muita comida, tem grande fartura, tem várias e várias opções, nesse caso que claramente tem comida para todo mundo, então não tem problema, pode servir, pode dar um pouco para as crianças antes. A gente está falando de uma situação em que na mesa não foi servida uma grande quantidade e existe a dúvida que talvez não tenha mais na cozinha, e aí o dono da casa vai ficar envergonhado se ele não puder trazer mais. Nesse caso, deve-se evitar servir outros e não a própria visita. Mas, caso na mesa tenha bastante comida, então não tem problema nenhum. Certo? Aqui o ponto é como os donos da casa vão se sentir caso a visita não tenha opção de comer uma sobremesa ou parte da comida. Mas tem comida sobrando em fartura para todo mundo, não tem problema. Alguém que entra na casa, na própria casa mesmo dele, ou obviamente mais ainda na casa de outras pessoas, ele não deve chegar na casa pedindo comida. Uma pessoa que está visitando outras pessoas, ou mesmo uma pessoa que está chegando em casa, ele não deve chegar em casa pedindo comida, ele deve esperar que ofereçam para ele. Mesmo que ele chegou na hora do almoço ou na hora da janta, ele não deve sair procurando o que tem para comer, porque às vezes, em todo o trabalho da casa, toda ocupação, não teve oportunidade, não teve tempo de preparar alguma coisa, e quem está lá na casa vai ficar envergonhado, vai ficar chateado, então a pessoa deve tomar muito cuidado com o modo como ele fala. Asur lechol meseudah shinam aspeket levalea, shezeu avak gezel. Se alguém vê uma pessoa que está sentado comendo e ele não tem uma grande quantidade de comida, ele tem uma quantidade pequena que às vezes não é nem suficiente para a própria pessoa que está comendo, é proibido pegar da comida dele. É proibido pegar qualquer quantidade, isso daqui é um tipo de roubo. Não é exatamente roubo, porque, como a gente vê, mesmo que ele ofereça é proibido, não é exatamente roubo, mas você está comendo de uma seudá que não serve, não tem nem suficiente para o próprio dono. Mesmo que a pessoa que está sentada lá comendo te oferece comida, se você sabe que ele não tem grande quantidade, não tem o suficiente para ele mesmo comer, ele ainda vai ficar com fome, ele ainda vai ficar precisando de comida, não se pode aceitar. Então, mesmo que ele ofereceu, se você sabe pela situação ou pelo contexto de que ele está oferecendo, porque ele é alguém educado, mas não é que ele tem comida sobrando, não se pode comer.
Isso é um tipo de roubo. Não é exatamente roubo, obviamente, porque a pessoa está oferecendo, mas pelo contexto você sabe que ele ele não tem a capacidade de realmente de estar oferecendo a comida, ele está só oferecendo por educação ou por vergonha. Nesse caso, a pessoa deve falar não, obrigado. Alahá Yud Tet, com relação agora a alguém que precisa sair do quarto, ou da sala, ou de casa, e ele está no meio da seuda. Assur latzir mimkomo kodem shevarech birkat hamazon. Afilo lechet be'emt haseuda lecheder acher ligmor sham seudato. A pessoa que sentou para comer em algum lugar, e ele fez lá a brachá de amotzi, ele não pode sair para outra casa, por exemplo, ou outro ambiente. Mesmo que dentro da mesma casa, ele não pode ficar mudando de um ambiente para o outro, porque na hora que ele faz a brachá na sala, por exemplo, a brachá dele é válida para o que ele comer ali na sala. Se ele mudar de ambiente, ele for para outro quarto, é considerado como se ele tivesse acabado a seudá. E existe talvez a dúvida de que se ele acabou, se ele terminou, ele saiu da sala, ele acabou o almoço dele, acabou a refeição, tem que fazer Birkat Hamazon. Por isso fala o Kitush Hanruch, que não se deve sair do lugar até que a pessoa complete a sua seudá. Alguns poskim trazem, assim, Mishnah atrás, que caso a pessoa só saiu um segundinho, rapidinho, ele vai e volta, ele foi pegar alguma coisa na cozinha, foi e voltou, isso daqui não tem problema. É só se a pessoa realmente está sentado na mesa, na sala, digamos, tem uma sala de jantar, e você fala, quer saber, a gente está comendo aqui, está gostoso, mas vamos fazer uma pausa, vamos sentar na sala de estar, conversar um pouquinho, depois a gente volta, isso não se deve fazer, que é um tempo muito comprido. Mas se é um segundinho ir pegar alguma coisa em outro lugar, a pessoa vai e volta, ou preparar alguma coisa na cozinha e voltar, não tem problema. Ou שיחזור אחר כך לכאן לגמור סעודתו, ואפילו ללכת רק חוץ לפתחו ולחזור אחר כך לכאן לגמור סעודתו, יש להיזהר מזה. Certo? Então, alguém que ele teve que sair, ele deve voltar para o lugar onde ele se encontrava antes e terminar lá a seudá. Mesmo sair de casa rapidinho, deve se evitar. Avar veyatzá, caso a pessoa tenha saído do ambiente ou tenha saído mesmo da casa, ben sheu gomer seudot como sheu sham, ben sheu chozer lekan ligmor seudato, en tzarich lachzor levarech hamotzi, dekiva dekava seudato lapata, afapi sheshina mekomo makom nechshava kol leseuda achat. Caso a pessoa tenha saído, caso ele tenha saído de casa e voltado, ou ele saiu e foi para um outro lugar e ele vai comer lá. Certo? Ele começou a seudar aqui, começou a seudar em casa, começou a comer aqui, e depois ele sabia que ele tinha que comer na casa de alguém, e sem fazer Birkat Hamazon, ele foi para outro lugar, ele pode continuar comendo lá e não precisa fazer brachá de amotzi novamente, certo? O ideal é que a pessoa não faça isso, o ideal é que a pessoa realmente acabe de comer aonde ele começou, e se ele tem que sair, ele tem alguma outra coisa, ele faz Birkat Hamazon e sai, mas caso a pessoa realmente tenha saído, esqueceu, e por algum motivo ele saiu e chegou em outro lugar, tanto se ele vai comer em outro lugar, tanto se ele voltar para o lugar onde ele estava, ele não vai fazer a brachá de amotzi novamente. Caso alguém saiba que ele tem que sair, existem alguns poskim que dizem, olha, na hora que você vai fazer a brachá de amotzi, pense, eu estou começando a comer aqui, e eu vou terminar de comer na casa do meu amigo, eu vou terminar de comer em algum outro lugar. Mas mesmo assim, o ideal é que a pessoa faça seu dado, começo ao fim, no lugar onde ele se encontra. Já que ele está comendo pão. Certo? Caso a pessoa realmente tenha saído, ele vai continuar a refeição dele em outro lugar, ele esqueceu de planejar isso, de pensar isso na hora que ele fez a brachá de amotzi, ele deve pelo menos comer um casai de pão no lugar novo onde ele chegou, e lá ele vai fazer o Birkat Hamazon. Então, de novo, o ideal é que a pessoa comece e termine a seudá no lugar onde ele está comendo, sem sair desse ambiente, sem ir para o quarto, sem ir para a sala de estar, sem ir para fora de casa ou qualquer outro lugar. Caso a pessoa pretenda ir e voltar rapidinho, muitos poskim falam, assim traz Mishnah que não tem problema. Se é rapidinho, vai e volta, não tem problema. Se é para ficar muito tempo, não se deve fazer isso. Caso a pessoa tenha feito isso, ele saiu da sala onde ele estava, ele foi e voltou, ou ele foi e continuou a refeição dele em outro lugar, não é necessário fazer novamente a brachá de amotzi. A brachá de amotzi que ele fez antes é válida também para o lugar novo. Não se deve fazer isso, mas caso a pessoa tenha feito, ele não precisa fazer a brachá de amotzi. Isso é válido somente para a brachá de amotzi, que é uma brachá mais pesada, digamos assim. Ela dá para a pessoa mais fixo, é uma refeição considerada mais fixa. Então a brachá de amotzi, ela dura também em outros lugares, caso a pessoa tenha saído. Mas outras comidas, como a brachá de sheakol, por exemplo, se alguém tomou água em casa e ele saiu, chegou no carro e decidiu tomar mais um pouquinho de água, já que ele mudou de ambiente, ele vai ter que fazer de novo a brachá de sheakol, ele não vai poder se apoiar na brachá que ele fez antes. A brachá de amotzi é um caso especial. Já Hashem, teremos mais algumas alachot ligadas a isso.